Crianças pelo chão entre moscas, nenhum brinquedo, um psiquiatra qualquer. Pessoas aleijadas arrastando-se pelo chão feito bicho, agrupadas para não serem pisoteadas na hora da comida, esperando a maca, a liberdade somente possível através da morte. Um asilo medieval, de pedra e barras de ferro, úmido, frio e indesejável. Celas e eletrochoques e todas as torturas médicas. Nenhuma assistência ou calor humano, como em um campo de concentração. Esse é um texto de Irã Firmino, que relata a realidade da vida dos internos no Hospital Colônia de Barbacena. Hoje trago para vocês uma história verdadeira, porém triste, sobre um dos casos mais desumanos do nosso país. Quem visita a cidade de Barbacena hoje em dia, com seus extensos campos verdes e seu cultivo de rosas espalhadas feito tapetes, jamais imaginaria que tal lugar fosse palco de uma das maiores atrocidades higienistas e segregativas já cometidas pelo próprio Estado brasileiro, com a conivência da classe médica e política do país. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 1903 e, após pouco tempo de sua inauguração, tornou-se referência nacional em psiquiatria, sendo procurado por diversas famílias que buscavam tratamento para seus desajustados. Tendo inicialmente cerca de 200 leitos, o Colônia estava operando muito acima de sua capacidade normal, contando com em média 5.000 pacientes por internação na década de 1950. Há um relato do Dr. Jairo Toledo que, em um único dia, 17 pacientes vieram a morrer durante a madrugada, vítimas de um intenso frio. Os pacientes oriundos de diversos estados do Brasil chegavam em Barbacena por trem, em vagões abarrotados, cuja condição desumana fez surgir a expressão trem de doido, para significar a viagem ao inferno. Enquanto o plano do Hospital Colônia era primariamente atender pessoas com transtornos mentais, o local acabou por se tornar um campo de extermínio para aqueles que não se ajustavam aos padrões da época ou não atendiam aos interesses políticos de classes dominantes. As condições de vida dentro da instituição eram subhumanas. O psiquiatra italiano Franco Basaglia, que teve a chance de visitá-lo em 1979, chegou a comparar o local a um campo de concentração nazista e exigiu seu fechamento imediato. É importante realçar que, dentre dos 60.000 mortos, cerca de 70% dos pacientes do Colônia não possuíam diagnóstico de transtornos psicológico algum. Muitos dos pacientes eram apenas alcoólatras, andarilhos, amantes de políticos, crianças indesejadas, epiléticos, inimigos políticos da elite local, prostitutas, homossexuais, vítimas de estupro e pessoas que simplesmente não se adequavam ao padrão normativo da época, como homens tímidos e mulheres com senso de liderança ou que não desejavam casar-se. Boa parte da população do Hospital Colônia também era de etnia negra. Além de serem forçados a trabalhar manualmente e dormir sobre folhas, os internos ainda precisavam lidar com estupros, torturas físicas e psicológicas que eram frequentes dentro do hospital. Pacientes eram submetidos a terapia de choques e duchas escocesas sem nenhuma razão aparente. Tal tortura era aplicada com o propósito de servir apenas como castigo ou devido à perseguição oriunda de falta de afinidade entre pacientes e funcionários. Muitos não resistiam e acabavam falecendo. Devido à superlotação, os internos andavam parcialmente ou completamente nus e eram expostos às baixas temperaturas de Barbacena durante a noite. Em uma tentativa de sobreviver, buscavam aquecer-se dormindo em círculos, mas ainda assim muitos padeciam por conta da hipotermia.
Não existia um sistema de água encanada ou suprimento de alimentos que abastecesse um alto número de pacientes. Muitos banhavam-se ou bebiam de um esgoto a céu aberto dentro do local. Para proteger seus bebês que eram separados das mães, após algum determinado tempo, grávidas cobriam a si mesmas com fezes, evitando que funcionários e outros pacientes se aproximassem. Doentes eram abandonados em seus leitos para morrer. Crianças que cresceram dentro da colônia jamais aprenderam a falar, ler ou escrever e contavam com a ajuda de bons samaritanos no local para realizar atividades mais básicas. Em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo, do jornal O Cruzeiro, retratou a realidade dentro do hospital por um determinado período de tempo, trazendo ao público o que ocorria no interior dos muros da colônia. Artigo 11. A internação de psicopatas, toxicomanos ou intoxicados habituais em estabelecimentos psiquiátricos, públicos ou particulares será feita: a. por ordem judicial ou requisição de autoridade policial, b. a pedido do próprio paciente ou por solicitação do cônjuge, pai ou filho ou parente até o 4º grau inclusive, e na sua falta, pelo curador, tutor, diretor do hospital civil ou militar, diretor ou presidente de qualquer sociedade de assistência social, leiga ou religiosa, chefe de dispensário psiquiátrico ou ainda por algum interessado, declarando a natureza das suas relações com o doente e as razões determinadas da sua solicitação. Em resumo, era preciso livrar-se da escória, do mal social e do incômodo em um local onde ninguém pudesse ter acesso. Em uma parte do seu texto, Arbex diz, abre aspas, quando chegavam ao hospital, as pessoas eram separadas por sexo, idade e características físicas. Eram obrigadas a entregar seus pertences, mesmo que dispusessem do mínimo, inclusive roupas e sapatos. Todos passavam pelo banho coletivo, muitas vezes gelados. Os homens tinham o cabelo raspado de maneira semelhante ao dos prisioneiros de guerra. Seus documentos eram confiscados e os pacientes que não portavam suas identidades eram rebatizados pelos funcionários. Eram-lhe entregues o uniforme azul de brim, que não era suficiente para lhes proteger do frio da cidade. Depois, eram separados entre 2 grupos, os que podiam trabalhar e os que não tinham condições laborais. Com o decreto 24.559 aprovado, o número de pacientes aumentou consideravelmente. Em 1960, haviam 5.000 pessoas vivendo onde cabiam 200. Como também já não haviam mais médicos na colônia, escancarando aos 4 ventos o real e o óbvio propósito deste. Para lidar com a superlotação, as camas foram substituídas por capins, uma sugestão do chefe do Departamento de Assistência Neuropsiquiátrica de Minas Gerais, José Consenso Filho. A proposta das camas de capim foi tão bem sucedida que foi recomendada pelo poder público em 1959 para outros hospitais do estado mineiro. Muitas mulheres choravam quando eram obrigadas a se despir para a triagem. As gestantes, forçadas a terem seus filhos advindos de estupros, adotaram a medida tão marcante quanto desesperada. Para proteger seus bebês, elas passaram a esfregar fezes em suas barrigas para tornarem-se repugnantes. Ao nascer, ao menos 30 crianças foram sequestradas e adotadas por famílias de bem, casais ricos e brancos. Com alto índice de mortalidade no colônia, o cemitério próximo já não possuía mais espaço para comportar tantos mortos. Visando uma alternativa, funcionários corruptos encontraram no tráfico de corpos uma maneira de amenizar a situação e lucrar com isso. Diversas universidades ao redor do país encomendavam os restos mortais das vítimas do colônia para seus laboratórios anatômicos, como a Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Quando a procura era baixa,
os corpos eram dissolvidos em ácido. Cerca de 1.823 corpos tiveram esse fim. Algumas pessoas tentaram denunciar o que estava acontecendo ali, mas sem sucesso. As autoridades eram omissas e a comunidade médica reprimiu os profissionais que tentavam fazer algo a respeito. Nos anos 60, a revista O Cruzeiro fez uma matéria denunciando as condições do lugar e chocou o país, mas o tema logo caiu no esquecimento. Apenas em 1979, um ano após a revogação do AI-5, Quirã Firmino, na época então jornalista do estado de Minas, conseguiu entrar pela primeira vez no local, fazendo a reportagem que mais tarde lhe rendeu o prêmio ESO de jornalismo. Tal reportagem chamou a atenção de Franco Basaglia, psiquiatra italiano e teórico da reforma psiquiátrica, que levou à abertura de todos os manicômios da Itália em 1973. Franco veio ao Brasil em 1979 para uma série de palestras, sendo convidado pelo psiquiatra mineiro Antônio Soares Simone para visitar uma série de hospitais públicos daquele estado, entre eles o Colônia. No final de sua visita, Basaglia convocou uma coletiva de imprensa e denunciou as condições desumanas do hospital, comparando-o a um campo nazista. A repercussão da denúncia aumentou a pressão sobre o poder público e ficou mais difícil impedir novas visitações, possibilitando as filmagens do documentário Em Nome da Razão, de Elvésio Raton. Durante as filmagens, um dos internos segurou Raton pelo braço e disse-lhe, abre aspas, sei o que vocês estão fazendo, tirando foto de todo mundo. Assim, quando a gente morrer, as pessoas vão saber que estivemos aqui. O fechamento do Colônia ocorreu progressivamente durante a década de 80. Em 1996, anos após o seu fechamento, o Colônia foi reaberto, mas desta vez foi transformado em um museu, chamado Museu da Loucura. Alguns pacientes que sobreviveram à barbárie hoje recebem acompanhamento no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena ou em unidades da CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, espalhadas pela região. Apesar da mudança, as sequelas dos tempos sombrios não permitem a ressocialização plena. Não existe até hoje nenhuma investigação pelas mais de 60 mil mortes no hospital, além da venda dos corpos para faculdades de Minas. Esforços foram realizados a fim de amenizar as consequências do episódio e cicatrizar as feridas ainda abertas. A Lei 10.216, aprovada em abril de 2001, intensificou a melhoria nos tratamentos dos pacientes. O isolamento foi substituído pela convivência familiar e ambulatorial. Só a omissão médica e estatal foi capaz de permitir que 60 mil brasileiros inocentes morressem nas piores condições possíveis, com seus corpos sendo descartados e mais tarde sendo vendidos para serem dissecados ou simplesmente dissolvidos em ácidos, e tendo a sua existência completamente apagada. Em suma, um genocídio supervisionado. O abuso físico, psíquico e moral das vítimas se perpetuou por quase um século. As mortes registradas quase superaram os números das sangrentas ditaduras do Chile e da Argentina, que registraram a soma de 65 mil mortes. A ditadura brasileira, instaurada em 1964, contribuiu para o ocultamento e perpetuação desta cruel realidade. E as sequelas destas continuam matando e torturando novas vítimas todos os dias. Sequer precisam encostar um dedo nelas para isso. A omissão e o descaso com seus sobreviventes e descendentes já são duras o bastante. Essas pessoas viveram sem nenhuma dignidade, foram maltratadas e mortas. Seus corpos foram jogados como se fossem meros pedaços de carne. Que a história sirva de lição para que nunca mais aconteça esse tipo de barbaridade. Antes de terminar o vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, porque isso nos ajuda muito a trazer conteúdos para vocês, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.